Eu quero deixar aqui para todos Isaías 42. Bora. Essa palavra o Senhor me deu agora. Isaías 42, a partir do 13. Amém? Amém. Maravilha, né? Deu uma aumentadinha aí. Foi eu fiz. Não, já tá. Amém? Já tava. Já. Diz assim a palavra: o Senhor, como poderoso, sairá como homem de guerra, despertará o zelo, clamará e fará grande ruído, e sujeitará os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como o que está de parto, e todos assolarei, juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em ilha, e lagoas secarei. E guiarei o cego por um caminho que nunca conheceram. Faloei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante a eles, e coisas tortas farei direita. Essas coisas lhe farei e nunca te desampararei. Aleluia, Palavra maravilhosa. Glória. E você fica vendo aqui que você precisa de um entendimento. Quando você lê essa palavra, ela te confunde. É uma palavra que lá no princípio, quando eu li, o Senhor aqui falou que Ele ia secar rios, que Ele ia deixar acontecer guerras. Mas isso tudo, eu fico olhando e vendo que o Senhor está falando com aquele que Ele já falou. Sabe aquele filho que você conversa com ele e diz: não faz isso, isso é errado. Não faz. E ele continua fazendo. Ele continua fazendo. E você tem misericórdia porque é o seu filho. Você não desiste dele, você fica falando o tempo todo. E ele não te ouve. Então, o que acontece? Muitas vezes você fala: eu já falei com você. E te deixa ali e vai falar com o outro. Assim, o Senhor está falando aqui. Que ele começou a falar que ia guiar os cegos. Ia guiar os cegos por um caminho que nunca o conheceram. Então eu quero te dizer nessa manhã, quando o Senhor falar contigo, ouça a voz de Deus. Porque nenhuma mãe, nenhum pai, dificilmente, isso é o natural, porque nós temos visto por aí muita coisa, mas o natural é os pais quererem os bens dos filhos. Você tem o teu filho e você diz: eu quero que ele tenha melhor do que eu. Eu vou ensinar um caminho correto. Mesmo que o filho muitas vezes acha que os pais são errados, fica em cima de mim e fala toda hora. Não importa. Você não desiste dele. E aqui o nosso Deus, ele não desistiu, não. Ele falou, foi falando. Só que o nosso Deus é Deus. Se ele disser assim: chega, vou parar, vou te deixar o teu caminho,
que você escolheu. Faça o que você quer. O nosso Deus, ele faz isso. Muitas vezes as pessoas cobram de Deus o que não pode cobrar, porque não faz a vontade dele e quer cobrar. Porque deixou, porque fez, que Deus é esse. Mas não diz, eu estou errado, eu estou no caminho que não é o caminho, eu faço coisas que não é para fazer, eu não tenho consciência dos meus erros. Hoje foi falado aqui sobre vícios, coisa que a gente parece que a gente não pode controlar, mas a gente pode. Pode, porque eu já vi vício sendo controlado dependendo da situação. A pessoa bebe. Ah, eu gosto de beber, maravilha! Beber. E de repente aparece com uma doença e vai ao médico. E o médico diz, se não parar de beber, vai morrer. A pessoa para. Como é que ela controlou o vício? Porque ela não quer morrer. Então tem como você controlar as coisas que não agradam a Deus. É só você escutar a palavra. Esforça-te e tenha bom ânimo. Amém, Aleluia, aleluia. Jesus. Quem falou isso? Foi o nosso Deus. E você diz, mas eu não sou Deus. Mas ele estava aqui em carne para nos ensinar tudo isso. E fico eu vendo que essa palavra no 16 maravilhosa, que ele diz que vai abrir um caminho para que o cego passe, um caminho que ele nunca conheceu. Nunca. E mesmo que esteja trevas, ele fará luz. Nosso Deus é assim. Trevas para ele não tem problema nenhum. Porque ele diz, eu sou a luz do mundo. Aleluia. Aleluia, Jesus. E farei coisas tortas, farei direitas. Essas coisas que eu farei é para não desamparar. Nosso Deus nunca nos desampara. Nunca. A todo tempo ele está contigo. E você pensa, estou vivo porque eu sou forte, estou vivo porque eu vou ao médico, estou vivo porque eu sou o cara. Está vivo porque o Senhor permite. Ele permite. A misericórdia dele é grandiosa, que ele não olha para nossas falhas, ele somente nos chama a atenção. E como é que ele nos chama a atenção? E como é que ele nos mostra o caminho? Participando, assim, de um culto, de uma consagração, de você indo para a casa do Senhor. Ali é que você conhece o caminho. Né? Eu tenho um grande testemunho aqui, né? Que é a nossa irmã Marcela. Ela está no caminho certo. Mas como é que ela conheceu esse caminho? Como? Uma ponte. Ela conheceu quando o Senhor a levou para um lugar que era falado a palavra. E quando ela conheceu esse caminho, viu que era bom. E continua até hoje. Aleluia. E creio que Não saia. não saia. Não saia. Independente de que aconteça. Porque nós vivemos neste mundo. E as pessoas pensam que cristão não passa por aflições. Nós passamos. Vivemos neste mundo. Mas sabemos que esse mundo não vai nos afastar da presença do Senhor. Porque o conhecemos Ele como o único e verdadeiro Deus. E fiquei olhando aqui sobre essa cegueira. E aqui no 19 diz assim, ó. Vamos ler o 17. Tornarão atrás e confundir-se de vergonha os que confiam em imagem e escultura e dizem as imagens de fundição.
vós sois nossos deuses. Surdo, ouvi, e vós cegos, olhai para que possam ver. Quem é cego, senão o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro? A quem envio? A quem é cego como galardoado, e cego como servo do Senhor? Aqui é muito profundo. Eu não critico quem adora a imagem, não critico, porque ele ainda é cego. Ele não sabe que a imagem é feita pela mão do homem. Se você pegar uma imagem, colocar na sua mão e abrir a tua mão, ela não tem como fazer nada, ela se quebra. E você vê que aqui em Isaías, não só no 42, mas tem mais, que fala sobre imagem. E o Senhor, ele não gosta. Olha, tem coisas que você lê, que o Senhor diz que você tem que aprender, ele te perdoa. Mas aqui ele diz que a imagem é algo muito pecaminoso, porque você vai adorar outro Deus, feita pela mão do homem. Isso é uma cegueira que precisa ser curada com a palavra. Com a palavra. E a palavra, ela só vai através de mensageiro. Tá aqui, ó. Mensageiro. Você vai ser usado para levar a palavra para tua mãe. O outro vai ser usado para levar a palavra para a sogra. Você vai ser usado para levar para o irmão. E assim, você vai ser o remédio que muitas pessoas precisam. Aleluia. É a palavra. E não tem como você muitas vezes se negar a isso. Dizer, não, eu não. Eu não estou preparado para levar a palavra. Eu não estou. Lá para mim. Irmã Marcela, não estou preparado para levar a palavra para minha avó. Não estou. Ela acredita, desde que nasceu, num Deus que ela vê como imagem. E o que vai acontecer ali? Você não vai dizer que não vou. Você vai, como hoje foi falado aqui, se preparar. Eu vou me preparar, Senhor. Vai botando palavras certas na minha boca. Vai trabalhando na mente dela. Que quando eu chegar lá e apresentar a Ti, Senhor, como o único e verdadeiro Deus, ela o aceite. É muito. O Senhor fala aqui, dessa cegueira, é como fosse uma covardia. Muitas vezes a gente nos tornando covarde. Você se torna covarde. Não, lá não, olha, é um centro espírita. Aí o Senhor diz, vai lá e fala com a Maria. Aí tu fala, lá eu não vou não. Porque você começa a ficar com medo da reação que vai ter lá. E esquece que quem mandou foi o Senhor. E quando Ele manda, Ele toma a frente de tudo. É verdade, Deus. E muitas vezes aquela dona que está lá, Dona Maria, Dona Joaquina, que Ele mandou falar, ela está esperando. Ela está esperando. Se algum dia alguém vier falar para mim de Jesus, eu vou sair dessa vida. E muitas vezes a gente se nega. A gente se nega. Muitas vezes a gente contribui com a cegueira do outro. Mas nessa manhã, o Senhor está falando não só com cada um que está aqui, comigo também. Você é a luz para essas pessoas. Aleluia. Você é a luz. E quando o Senhor aqui fala que Ele vai abrir caminhos. Gente, você abrir caminho para o cego? E lá quem enxerga, lá em cima, Ele diz que vai fazer o quê?
Lá ele diz que vai fazer guerra, que vai... É o que está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje. Guerras. Guerras que você fica olhando. Por que isso? Como é que uma guerra estão lutando por algo que eles querem, mas não estão lutando nem contra pessoas? É uma covardia, um cara que já está lá no poder e está guerreando e matando crianças. O que criança pode fazer? Nada. Nada. Começa a ser uma guerra sem fundamento. Se você olhar, começa a ser uma guerra sem fundamento, porque eles estão cegos, eles não sabem nem o que querem mais. Mas isso está na palavra. E lá em Salmos 43 diz que o Senhor é Ele que dá fim à guerra. É Ele que dá. E Ele pode fazer dependendo de nós. Costumo eu dizer que se os cristãos tivessem tudo na posição, olha que nós já estamos sendo a maioria, temos muitos cristãos. Mas tem cristão e cristãos. Tem gente só botando o nome, eu sou cristão, mas não renuncia, não faz a vontade de Deus, não deixa as coisas do mundo, porque está com um pé no mundo e o outro no muro. Mas se todos nós estivéssemos na posição, orando, buscando, não tinha guerra não, não tinha. Não tinha, porque o poder de Deus ia reinar totalmente. Aleluia. Mas não tem como Deus reinar totalmente se o povo é rebelde. Um povo que já conhece. E fica dizendo assim, não, conheço, mas o Senhor não é nada forçado. Não é. Mas você tem que fazer a vontade dele. Nós temos que fazer a vontade desse Deus. E o Senhor tem falado muito comigo para que eu venha falar da importância de aceitar esse Deus. Da importância da salvação. Porque aceitar, como foi dito aqui, você pode falar, aceito. Aceito. Vou fazer uma comparação que nós ficamos vendo no momento. Parece que é uma coisa muito séria, mas depois que passa, nós ficamos olhando, mudou. Você vê um casal, se ama poderosamente e se casa. E lá na hora pergunta, aceita Maria como a sua esposa? Na hora da morte, na hora das coisas boas, né? Na doença. Sim. Um sorriso lindo. Aceito. E vice-versa. Passado um mês, já teve isso. Vou anular o casamento. Anular? Não adorava? Não amava? Aceitou só naquele momento, naquela empolgação, é um casamento, vamos fazer festa, já está tudo alugado. Tenho sim. E a pessoa não leva a sério aquele sim, porque começa a dizer, achei que fulano era isso, fulano não é. E já conhece, já está lá. Mas como deu o sim, já não quer mais. Costumo eu dizer que é muito melhor você conhecer uma pessoa que você já está ali, que chega até o casamento, e se tiver alguma coisa que não for boa, você tentar e se esforçar para mudar do que você desmanchar. Porque aquela pessoa você já conhece. Então você já sabe o que ela gosta. Então vou fazer à vontade. Dá para sentar e conversar, mas não.
A pessoa prefere anular o sim, aquilo que aceitou,